Graça e paz, amados e amadas, estamos em Deuteronômio, capítulo 28. Aqui nós temos bastantes versículos, né? E nós vamos falar sobre as bênçãos sobre os obedientes e também sobre a maldição da desobediência. E vamos também aqui falar sobre o fim do segundo discurso de Moisés. Então é muito rico quando nós lemos do versículo 1 ao versículo 14. Mas quando a gente começa a ler do versículo 15 ao versículo 44, nosso coração estremece. Mas eu convido você, minha amada, meu amado, sabe o que fazer? Pegar cada versículo, do versículo 1 ao versículo 14, orar, ler e declarar isso na tua vida. Sabe, nós temos que começar a declarar o que Deus tem de bênção para a nossa vida. Porque nós temos que focar naquilo que o Senhor quer nos dar. Hoje nós vivemos num momento no mundo onde só é proclamado maldição. O que é maldição? Maldição aqui que eu quero dizer é assim, é só notícias que tem o quê? Derrotas, que tem maldade, que tem destruição, catástrofes naturais. Então vamos começar a declarar bênção para toda a nossa vida e para todas as nossas células. E para ter essa postura de declarar bênção, a gente tem que declarar o que Deus fala, o que a palavra fala. Porque a fé é o quê? É eu trazer as coisas invisíveis para o agora, mas é a fé que é a fé da palavra de Deus. Não é uma fé qualquer, não é a fé que se diz no mundo, é a fé o quê? Que fala da palavra do Senhor. Na palavra do Senhor tem mais de 8.000 promessas para nós. Aqui são, olha, do versículo 1 ao versículo 14 são promessas. Então vamos declarar essas promessas. Olha só que diz, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor. Então hoje, se fielmente você guardar no teu coração a palavra do Senhor, tiver intimidade com Ele todos os dias, sabe que nós vamos ver aqui falando das bênçãos, depois a gente vê tantos decretos, tantas leis, mas a maior lei que o Senhor quer deixar aqui para o povo é para não ter outros deuses no coração que não seja Ele mesmo. Porque eles vão entrar numa terra onde eles adoram e fazem muitas coisas para os outros deuses. Porque como o homem sempre buscou o benefício da sobrevivência, de uma vida de alegria frutífera, eles acreditavam que eles tinham que adorar outros deuses e cada deus beneficiava ele de uma forma. Então o homem sempre viveu muito voltado para ele mesmo, para os benefícios dele e da sua casa. Por um outro lado, porque existe o medo da sobrevivência, o medo da morte, o medo da doença. Então o medo, ele é o imperador das trevas, porque ele aprisiona o nosso coração e aprisiona a nossa alma e o nosso corpo. E deixa o nosso espírito inativo, deixa o nosso espírito frio. Então começa a declarar a palavra do Senhor. Pega o versículo de 1 a 14 e declare sobre sua vida, declare sobre sua casa. Né? Então aqui diz assim, se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e acompanharão todas estas bênçãos. Então se ouvires, hoje como que você ouve a voz do Eterno? Laborando na palavra, ouvindo mensagens. E o mais importante, no meu ponto de vista, é você ter a sua intimidade diária com o Senhor. Tirar aquele tempo aonde você só vai ficar você e o Senhor e a palavra dele. E não ficar preocupado com o que você tem para fazer depois, porque o Senhor não fala numa mente inquieta. Hoje o Senhor está falando muito ao meu coração, que eu tenho que aprender a descansar mais nele, que ele não vai poder se revelar a mim se eu não tiver uma mente tranquila na presença dele. Ele disse até para mim hoje, você pode correr durante o dia fazer suas coisas, mas quando você entrar na minha presença, aquieta seu coração. Eu tenho coisas grandes e maravilhosas para falar com você, para revelar a você. Mas se você entrar com pressa, com tempo, sempre pensando no que tem para fazer, eu não posso dispensar a minha bênção a você. Então eu te encorajo, minha amada, meu amado, se aquiete na presença do Senhor.
essas bênçãos ainda continuam. E o Senhor quer que nos aquietemos, que demos um testemunho que nós somos dele. E diz aqui que virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. O Salmo 23, se não me engano, versículo 6, diz assim, que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade e a misericórdia do Senhor quer nos seguir, mas ela só pode seguir se nós tivermos um coração voltado para Ele. Então, persista na presença do Senhor, insista e não desista. Tem dias que a gente não está muito, animado, mas lembre, nós somos muito guiados pelo nosso estado de humor e pela nossa energia e pelo que sentimos. Mas veja, tudo isso é engano do nosso coração. Um fato é, nós temos o Senhor e vivemos pelo Senhor e amamos o Senhor. Amor não é oscilação de sentimento, é uma decisão que nós tomamos de amar o Senhor. Então hoje eu te convido, tome a decisão. Tome a decisão de declarar cada versículo desse, do 1 ao 14, declare na tua vida, na vida da tua família. Hoje eu estou falando um pouco diferente aqui os versículos, O Senhor me deu o sentimento de falar de uma outra forma. E agora do versículo 15, mas deixa eu continuar um pouquinho mais aqui ainda. Olha, aqui fala que bendito será a tua cidade e bendito será o teu campo. Quer dizer, aonde você está. Hoje nós temos uma cidade abençoada, aonde você está. A gente tem um campo abençoado aqui no Brasil? Não. Porque o nosso país, apesar de ser um país que se diz cristão, é um país que tem tradição cristã, mas não tem realmente intimidade com o Senhor. Muitos cristãos sabem só falar o que aquele líder da igreja falou, mas eles não sabem o que a palavra e o que o Senhor fala ao coração deles. Então o Senhor hoje está nos chamando a realmente a ter intimidade com Ele. E também a palavra do Senhor fala que se nós nos humilharmos, Ele vai ouvir as nossas preces. O que é humilhar-se? É a gente se esvaziar de conceitos, concepções, da maneira de pensar. Percebe como nós somos arraigados na maneira de pensar. E quando nós somos arraigados na maneira de pensar, não dá para se esvaziar e receber o Senhor, porque o nosso coração está cheio de crenças nossas. Então, quando eu leio aqui do versículo 15 ao versículo 44, que é o contrário do que fala as bênçãos, a gente vê o quê? Que nós estamos hoje vivendo num país, num mundo, onde estão recebendo essa maldição da desobediência. Então, não fique olhando para isso. Olhe em você e também na tua casa e comece a declarar bênção sobre a tua casa, sobre você. E pare de ficar ouvindo um monte de notícias. Muitas vezes as pessoas falam assim, Kátia, mas você vê tão pouca notícia, precisa estar atualizada. Eu estou atualizada. Eu leio artigos científicos, contudo, eu não permito mais que a minha mente seja invadida de maldição e de desobediência. Porque toda essa maldição que eu ouço de notícias, quando eu ouvia, vem da desobediência. E eu quero ouvir palavras que me encorajam e que me levem a olhar mais para o Senhor. Então, a cada muitas vezes notícia que eu sei, qual é o meu papel? Orar, orar e orar. Então, saiba que também como vai estar o seu coração vai depender do que você tem ouvido e do que você tem falado. Nós somos muito impactados pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê e pelo que a gente vê. Então, seja impactado com a palavra de Deus. Seja impactado com o falar do Senhor. E aqui, pegue esses 14 versículos primeiros. Ora, lê cada versículo. Faz desse versículo, assim, um falar seu. Fala, bendito é meus filhos. Eu vou só pegar um exemplo. Bendito serás na tua cidade, bendito será no teu campo. Então, você pode orar assim.
eu sou bendita aqui na minha casa, eu sou bendita aqui na minha cidade, eu dou um testemunho de Cristo. Veja o versículo 4, fala, benditos filhos do teu ventre. Então diga, meus filhos são benditos. Meus filhos são herdeiros de Deus, meus filhos são filhos de Deus amado. Vai proclamando cada versículo. Aqui fala, bendito o cesto e a tua assadeira. O que é o cesto? O cesto carregava alimento e a assadeira fazia a comida, o pão. Então, bendito é o alimento que tem aqui na minha casa e nunca vai faltar. Bendita todos os instrumentos que eu tenho dentro da minha casa para preparar o alimento. Então, eu quero que hoje você abençoe tudo que você tem na sua casa, sabe? Muitas vezes a gente fala assim, mas os meus filhos não estão no caminho do Senhor. Mas a minha casa não está no caminho do Senhor. Comece a proclamar pela fé. Sabe que Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ele ainda não tinha ressuscitado, mas ele declarou que ele era. Então, nós temos que declarar. A fé vem pelo declarar. Então, eu tenho que trazer à existência aquilo que não existe. E é pela fé que eu faço isso. Por que a gente tem essa dificuldade? Porque a gente quer andar por vistas, a gente quer andar por coisas palpáveis. Então, a gente não anda por visão, a gente não anda por declaração de fé. Mas eu não tenho fé. Comece a declarar. Eu também não tenho fé em muitas coisas, mas eu declaro. E hoje, tendo comunhão com o Senhor falou, minha filha, aqui tem um versículo que fala assim, que o teu inimigo fugirão, deixa eu ver qual versículo que é, fala sobre os inimigos vão fugir deixa eu ver um pouquinho, espera um momentinho. Olha, diz aqui o versículo 7, o Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Aí eu falei, Senhor, quem são meus inimigos? O Senhor falou, ansiedade. Eu tenho colocado desafios na sua vida para você frutificar. E a ansiedade tem tentado te interromper. Então, teu inimigo é a ansiedade. Então, você tem que aprender a descansar em mim mediante os labores que você tem do dia a dia. Então, muitas vezes os inimigos, para cada um é um tipo de inimigo. Aí, o Senhor está falando que os inimigos serão derrotados na presença dele. Então, apresenta o inimigo que está no teu coração. Pode ser uma tristeza de determinada coisa, pode ser um vício, pode ser ansiedade, pode ser angústia, uma depressão. E diz que 7 caminhos eles fugirão da tua presença. Sabe, tudo isso é um processo. Tudo isso é um processo. É que nós queremos que, tenha uma mágica, um milagre, né? E o Senhor está dizendo assim, eu quero trabalhar dentro de você. Eu quero trabalhar, porque quando o Senhor fala da ansiedade para mim, Ele está me ensinando a descansar nele. Todo dia eu tenho que me voltar, Senhor, eu vou descansar em Ti. Quando eu vejo tudo que eu tenho que fazer, um monte de coisa, se eu não descansar no Senhor, primeiro, não vai subir como agradável ao Senhor o que eu estou fazendo, não vai subir como aroma agradável ao Senhor, e vai fazer mal para o meu corpo, para a minha alma e para o meu espírito. Então, o que eu quero lembrar você? Comece a pegar esses versículos até o 14 e declarar ler. O versículo 15 até o versículo 44 vai falar ao contrário do versículo 14. Então, se você quiser até começar a ler do versículo 15 até o 44, para você ter noção, aí depois volta do versículo 1 ao 14 e declara essas bênçãos na tua vida. Coloque esses versículos em vários lugares da sua casa. Grude na parede para que todo dia você não se esqueça. Nós temos uma tendência a nos esquecer muito fácil das coisas. Ainda mais hoje com tanta informação, com tanto assédio informativo na nossa mente, com tantas mudanças que existem. Mas coloque isso para que a tua mente e teu espírito seja ativado a todo momento e a tua alma não fique vagando.
Do versículo 45 até o versículo 68, eu vi assim que é mais terrível ainda do que as maldições. E ao ler esses versículos aqui, eu fui ficando assim chocada. E o Senhor começou a falar: sabe o que é isso, Kátia? Isso daqui é a alma do homem. Hoje, dentro da alma do homem, se vive tudo isso. Sabe que cada vez os registros das doenças mentais, a cada ano aumentam, porque eles descobrem mais uma doença mental, mais uma doença da alma. E veja, quando você lê aqui, do versículo 45 ao 68, avalia a alma do homem como está hoje. É isso aqui que está acontecendo na alma do homem. Sabe, aqui diz assim no versículo 65, jamais terás paz e tranquilidade. A alma do homem está assim, sem paz e sem tranquilidade. Não encontra descanso, ele pode estar num ótimo lugar e ele não se sente com descanso na alma. Olha a insônia. A insônia, muitas vezes a pessoa está exausta, está cansadérrima e ela deita e não consegue dormir, porque tem um coração agitado, um coração desesperado, porque ela só foca na incerteza, ela só foca nas coisas incertas e assim o coração dela fica com medo e terror. E aqui diz que, no versículo 67, que quando for dia a pessoa vai querer que seja noite, e quando for noite vai querer que seja dia, porque o coração vai estar tão aflito que a pessoa não vai ter prazer no momento presente. Então aqui eu enxerguei totalmente as doenças da alma, as doenças mentais, e não só doenças, sabe? É um viver na alma. Um viver na alma é isso aqui. O viver na alma em quietude. Eu já tive tanta insônia na minha vida, e quando falou olhos exaustos, eu cansada deitava e não conseguia dormir, porque as preocupações do dia, a preocupação da vida, e depois nós vamos criando até neurotransmissores que circulam no nosso corpo só gerando medo, intranquilidade, e vira depois memórias musculares, memórias de pensamentos, padrões de pensamentos. Então, vamos declarar quem Deus é para nós. Vamos declarar que o Senhor é nosso descanso. Vamos declarar o Salmo 23 para que nós não caiamos nesse desespero de alma. Aleluia. Vamos praticar, buscar o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor.